Bom dia, amigos do Face. Hoje é dia 3 de março de 2016 e temos aqui um Fiat Premio 1998 do Márcio da Zafira. Ele é feirante e, como vocês podem ver, parece que ele usa esse carro aqui para trabalhar, né? Tá ali caixa de fruta, lona da barraca e, como vocês podem ver, ele é feirante. Bom, esse é o carro de trabalho dele. Diz que é o ganha-pão. E ele pediu para mim trocar o cabo do freio de mão. Cabo de freio de mão de Fiat, quem conhece não precisa desmontar campana, lona, essas coisas, porque o engate dele é externo. Dependendo do ano é externo, ele fica aqui. Então eu não precisaria ter tirado a campana como eu tirei. Mas, macaco velho, como sempre, eu tiro a campana sempre para verificar, porque eu sei que Fiat depende, o freio de mão depende muito do estado das lonas. E o que eu me deparo? Vazamento em cilindro de roda e lonas quebradas. Agora, o que eu quero mostrar com tudo isso? Maurício veio aqui para pegar alguma coisa que esqueceu do carro, aproveitei para mostrar para ele. Ele é um cliente que ajuda muito nós mecânicos, por quê? Ele podia simplesmente falar, não, troca só o cabo, o carro é velho, e trocando o cabo vai ter que resolver, se não resolver a gente resolve isso de outra forma. Não, ele falou, já foi atrás das peças, já passei a relação para ele e ele foi atrás. Por quê? Vazamento de fluido de freio, baixo nível de óleo do reservatório. Vocês lembram do vídeo que eu fiz falando da minha experiência com Kangoo? Pois é, eu fiquei sem freio e a 80 km por hora, quando você pisa no freio, o carro não para, você vê um monte de carro passando na sua frente e você começa a pensar que vai conhecer Jesus Cristo nos próximos minutos. E, prontamente, quando ele viu o vazamento, passei a relação, ele nem questionou, ele já foi atrás. Então, isso é o tipo de cliente que ajuda o mecânico. Ele vai ajudar o mecânico a fazer um bom serviço e, com certeza, fazendo um bom serviço, comprando as peças que precisam trocar, é uma garantia de mão de obra. É uma garantia tanto para ele como para o profissional que está mexendo no carro. É muito comum vazamento de cilindro de roda e Fiat é uma desgraça quando se trata de freio de mão. Quem trabalha com Fiat, quem já fez, sabe. Não importa. Se por acaso tiver algum problema aqui, você pode trocar o cabo que esse carro não para. Ele fica ruim. Certo? Então agora vamos esperar ele trazer. Eu vou desmontar tudo, fazer uma limpeza. Fica aí a dica. Vocês não precisam usar óleo diesel, não precisam usar gasolina. Se vocês usarem só água, vocês conseguem limpar isso aqui e deixar perfeito. Por quê? O fluido de freio é higroscópico, ele absorve água. Então, ele não é uma coisa que vai ficar engordurada se vocês usarem água que nem graxa, óleo, coisas de motor. Isso aqui que vocês estão vendo é feio, mas dissolve com água, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Porque se vocês usarem óleo diesel, gasolina aqui, vai emporcalhar tudo, vai ficar uma bosta. Não façam isso. Usem água ou água com detergente. Um pincelzinho, uma bacia resolve o problema de vocês. Tá bom? É, meus amigos, e vai chover de novo em Mongaguá. E toda vez que o céu fica assim, quem mora nessa cidade fica todo arrepiado. Depois fica molhado e fudido. Primeiro ele fica arrepiado. Bom, o carro está aqui e eu falei para vocês que o sistema de freio deve ser lavado com água, devido ao fato do fluido ser um produto higroscópico. Então temos aqui uma bandejinha com água, um pincel, já deixei as sapatas de molho, de molho, não adianta que não vai soltar se eu não esfregar, tá? E olha só, vocês podem não estar vendo, mas a sujeira está se soltando. Pura água. Eu podia muito bem pegar a VAP e passar aqui, mas eu quero mostrar para vocês que com o pincel sai, que tem gente que não tem VAP para poder fazer isso. E olha o caldo. E é água pura, viu? Nem detergente eu estou usando. Vai ficar só mesmo a aspereza do espelho por ferrugem e corrosão, mas todo o resíduo decorrente do fluido de freio e do desgaste das lonas estão saindo. Basta vocês verem a cor da água, tá certo?
E outra coisa, a parte boa de lavar com água e sabão, quando quiser usar sabão, é que não fica engordurado depois, porque você usando óleo diesel ou gasolina acaba ficando engordurado. E aqui não vai ficar nada engordurado. Como eu falei, o fluido de freio é higroscópio, ele se mistura com a água. Caso vocês tenham dúvida, pega um balde de água e joga fluido de freio dentro que vocês vão ver o que acontece, tá bom? Eu mostro o serviço concluído dos dois lados para vocês poderem apreciar como ficou. Estava esperando aquela chuva, assim como outros também, quando olharam para o céu e ouviram os trovões, esperaram, se arrepiaram e trataram de colocar, assim como eu, o carro para dentro. Muitos colocaram roupa, foram buscar os filhos na escola, eu coloquei o carro para dentro. E, como eu disse para vocês, eu ia mostrar o resultado depois de limpar o espelho com água. Está aqui, limpinho, sem o uso de gasolina ou óleo diesel, só água, pincel e não precisou de detergente. Coloquei também o cilindro que ia ser trocado, já está no lugar. E vou mostrar agora uma outra coisa para vocês, porque afinal, não é só o cliente pedir troca o cabo de freio que a gente pode garantir que o freio de mão do Fiat vai funcionar. Como eu havia mostrado, estava no lugar ainda, essa aqui é uma das sapatas do freio traseiro. E não dá para montar um freio de mão, aliás, só colocar um cabo e dizer que ele vai ficar bom com a lona quebrada assim. A lona do Fiat é um pouco frágil, né? Foi arrebitada no martelo, assim como eu vou fazer também, mas a diferença é que eu faço com certo cuidado. Parece que quem fez isso a última vez colocou araldite. Vocês não conseguem ver daqui, mas colocaram araldite do lado que deram porrada no arrebite. Tá certo, minha gente? Agora eu vou trocar as lonas. Eu pedi lona standard. Quando chegou aqui eu medi a lona e a lona que estava na sapata era 0,50 maior. Então pedi para trocar por 0,50 e ele foi de boa vontade novamente na loja trocar pela medida maior. Bom menino. E só para esclarecer aos mecânicos mais novos, porque hoje vocês trocam poucas lonas. A maioria é sapata e o material de atrito que seria isso aqui já vem colado na sapata. Bom, eu falei 0,50. Então o que acontece? É 0,50 e 1 milímetro. Como é que vocês sabem? Eu já passei o dedo, borrei tudo, mas vou dizer o que está aqui. F1/80-X. 1x significa aumento de 0,50, é meio milímetro mais grossa. E 2x seriam 1 milímetro mais grossa. Então fica aí, essa lona é 1x devido ao desgaste da campana, tá? Infelizmente o que eu precisaria? De um paquímetro grande, uma tabela fixada na parede. E toda vez que eu fosse pedir a lona, eu teria que medir a panela ou a campana e comparar com as medidas da tabela para poder pedir corretamente. Eu já tive muita experiência com Fiat, onde eu pedia 0,50 e depois da lona arrebitada eu tive que lixar para poder encaixar. Então, várias vezes seguida pedindo 0,50, eu me dei mal e dessa vez eu pedi standard e quem se deu mal de novo sou eu. Então não adianta. O certo mesmo é você ter um paquímetro grande e uma tabela na parede. Certo, gente? Fica aí a dica. Bom, gente, eu já desarrebitei as lonas. Estão aqui os dois patins de um lado, do lado esquerdo, que era o lado que eu mostrei para vocês que estava com a lona quebrada. Por ser muito comum eu pegar freio com lona quebrada, eu fiquei pensando, né, já apliquei essa técnica algumas vezes, por que não, além de arrebitar a lona, porque infelizmente, nesse caso aqui da sapata, olha o tamanho do arrebite que segura, e são 2, 4, 6, 8 arrebites para segurar um material de atrito na sapata. Mais inteligentemente, recentemente, as sapatas são com lonas coladas. Então, eu coloco cola 3M, que é a cola para junta de motor, tá? Alta temperatura, afinal o freio é de alta temperatura. Aplico tanto no material de atrito que são as lonas e na sapata. Espero perder contato com o toque, porque agora ela está no ponto, você coloca o dedo e ela não gruda, e depois é só colocar os arrebites num desses do meio, tá? Encaixar e ir colocando um de cada vez e arrebitar com cuidado. Quem tem a máquina e o equipamento de arrebitar, ótimo. Quem não tem, calce
com uma válvula e com um martelinho pequeno e cuidado, vá amassando um arrebite, tá? Isso aqui vai garantir que mesmo que fique um pouco folgado, ela não se desloque e não se quebre no momento de esforço do freio, tá certo? Fica aí a dica, aproveitem. Lonas devidamente arrebitadas e coladas. Tenho dó do infeliz que for fazer o freio da próxima vez se tiver que tirar elas daqui. Bom, vamos começar a montagem. Infelizmente eu não tenho tripé e não tem ninguém que segure a máquina para mim. Eu vou mostrar para vocês depois que tudo estiver no lugar, ok? Agora, partindo para a montagem do outro lado, tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês que eu esqueci. As pessoas podem se perguntar como é que se regula o freio, no caso do Fiat, quando usa esse tipo de sapata. Bom, ele tem uma regulagem automática que é isso aqui. Isso aqui é um pino preso com pressão, tem aqui uma mola, e conforme você pisa no freio, o cilindro empurra. E esse pino aqui preso com pressão deixa avançar. Na hora que você solta o freio, ele volta só um pouquinho, o suficiente para deixar a campana livre. Então o que acontece? Como é que vocês fazem para regular? Monta tudo certinho, deixa ele completamente regulado, sangra e ao pisar no freio, quando o pistão do cilindro empurrar, ele vai regulando automaticamente, fazendo com que ela fique na distância correta da campana. Ok? Tá aí. Isso aqui é um sistema muito bom, não sei por que pararam, talvez porque seja chato de montar. Então agora eu vou partir para a montagem desse lado, colocar o cabo e sair para soldar a alavanca do freio de mão. Então tá aqui, gente, tá montada a sapata no espelho, tá aqui os reguladores de pressão, as molas que prendem o patim no espelho, os patins estão devidamente encaixados nos encaixes da pinça, do cilindro, dos pistões do cilindro, mola de recuo superior e mola de recuo inferior. Agora é só recuar, né, com muito cuidado para não ofender o material de atrito, colocar a campana, coloca os parafusos guias, coloca uma graxinha muito discretamente, porque eu costumo colocar graxa na rosca dos parafusos que nós estamos no litoral, coloco uma graxinha aqui também, porque de vez em quando isso aqui fica muito tempo no local, depois dá trabalho para tirar, e partir para a colocação do cabo do freio de mão. Logo mais vou ter que sair para soldar a alavanca, né? Eu descobri que aquela parte onde vai o tirante que prende o suporte que puxa o cabo está quebrado, e eu prefiro soldar do que comprar nova, que a chapa dessa alavanca é muito mais grossa dessas novas do que a gente compra, tá bom? Esse, como vocês podem ver, é o cabo de freio de mão velho. Ele está inteiro, viu, gente? Com alguns problemas. Bom, mas se está inteiro, não quebrou. Mas vai trocar, se não quebrou, por quê? Pelo seguinte, o cabo de freio de qualquer carro, assim como de embreagem, ele não precisa quebrar para ser trocado. Aqui está um novo, marca top das galáxias, fornecedora da montadora, que é a Fania. Ele precisa ter uma característica que é qual? Permitir o movimento do cabo de forma livre, não importa a posição que ele esteja. Você tem que puxar, ele tem que correr livre, você tem que soltar, ele tem que voltar livremente também. O que acontece? Aqui dentro tem um revestimento de teflon que, quando gasta, o cabo começa a encostar na carcaça de ferro, que é o conduíte. Fora sujeira, fora resíduo, essas coisas, o que acontece? Você já não consegue puxar o freio de forma suave, porque o cabo não desliza pelo conduíte, você sente que o freio fica pesado, acaba também dificultando o acionamento do freio, né? Porque você não consegue puxar de forma correta, e quando você solta ele não volta livremente, mantendo o freio ainda de alguma forma encostado, não consegue afastar completamente a lona da campana, e isso faz com que o freio acabe esquentando. E a eficiência depende muito dessa corrida aqui dentro, dessa liberdade que o cabo tem de correr no flexível, tá certo? Então não precisa romper o cabo para trocar. A partir do momento que ele começa a ficar um pouco engripado, ele precisa ser substituído para que vocês consigam acionar corretamente o freio de estacionamento ou o freio de mão, tá certo? Bom, como vocês podem ver, eu já tirei a alavanca e a parte que quebrou é essa aqui. Ela vai presa aqui, aliás, ela fazia parte dessa parte,
E ela é de uma chapa grossa, muito diferente das que você pode comprar na Autopeças hoje. Essa aqui é original. Pô, e às vezes eu fico pensando que é melhor soldar essa aqui no lugar do que comprar uma nova. Uma nova custa R$70, que eu gaste 40 para soldar. Isso aqui fica muito melhor do que comprar uma alavanca nova. Chapa grossa, alavanca de resto está muito boa. Os dentes da catraca estão perfeitos, estão inteiros. Então, eu no caso prefiro soldar. Isso aqui fica muito mais garantido que uma alavanca nova comprada na Autopeças, tá? Uma alavanca paralela nunca vai ser parecida com essa aqui. Tá aqui o cabo de freio de mão colocado, campanas colocadas, já foi sangrado o freio, soldei a alavanca e tá tudo instalado. Eu estava começando a apertar, mas eu parei. Estrategicamente eu nunca regulo o freio logo depois que eu termino de trocar as lonas do Fiat. Eu dou uma volta primeiro, dou boas pisadas no freio para dar uma sentada. Por quê? Eu não disse que esse freio aqui regula quando pisa no freio? Aqueles reguladores eles se expandem. Então, se eu regular o freio de mão agora, eu vou ter uma falsa regulagem. Logo ele fica alto novamente. Então o que eu vou ter que fazer? Vou dar uma volta, vou andar para frente e para trás pisando no freio, vou dar uma boa esquentada nele, vou voltar a levantar o carro e regular o freio de mão outra vez. Dá trabalho? Dá, mas é assim que eu gosto de fazer. E depois de andar quase 1 quilômetro de marcha ré e pisando no freio, temos aqui um freio de mão regular. Isso que vocês estão vendo aqui, a roda está livre. Deve ter algum empenamento ou pequena rebarba pegando. Mas como a lona é nova e eu não tiro quina de lona, isso aí logo passa. Veja, primeiro, é preciso ter certeza disso. Eu tenho certeza, isso aqui logo passa. E aqui dentro, o freio de mão, 1, 2, 3, 4. 4 dentes, está ótimo. Presa. Mas aqui, o bom teste mesmo é na ladeira aqui na calçada. E presa. E pelo que eu vi, quando eu solto, ele volta a ficar livre. Tá aí, minha gente, livre. A outra roda também está assim, eu já fiz esse teste antes. Agora eu vou colocar o carro no chão e vou ver a falhação e essa marcha lenta irregular que o cliente também está reclamando. Estou aqui examinando o motor e não tem nada assim de muito extraordinário para o estado do carro. É um carro a álcool, com suas deficiências devido à idade. Tinha umas mangueirinhas trocadas, estava com a mangueira do avanço desconectada, mas conectado ou não faz diferença, que o avanço está furado. Eu conectei a mangueirinha e puxei na boca e vi que o diafragma já era. Então, eliminei algumas coisas que vão ser consideradas obsoletas, que é uma mangueira que vai aqui. Regulei um pouco essa marcha lenta. E o que eu posso recomendar mais? Uma troca de filtro, né? Não sei se esse carro pega bem de manhã, porque afinal aqui só faz calor, mas a partir da frio já era, está desconectado. Não sei se funciona, porque se funcionar, joga a gasolina para fora. E agora vamos lá para baixo, que ele também reclamou de um vazamento. E olhando assim até parece que está seco, hein, Maurício? Onde é que vaza isso aqui? Tem uma umidade aí, mas é água. E o vazamento mesmo é aqui. Se é vazamento de câmbio, pode ser retentor do piloto. E se for do motor, retentor do volante. Tem que tirar de qualquer jeito o câmbio para um ou para outro. E eu percebi ali a coifa daquela roda, da mocinética daquela roda está rasgada. Infelizmente entra água, areia, trabalha sem lubrificação, daqui a pouco começa a instalar e você vai andar no guincho. Outra coisa que eu vi urgente que você precisa fazer é aqui, o seu trambulador está sem a bucha. Vou tentar mostrar para você. Já é de noite. Já está anoitecendo, aliás. E olha só. Esse aqui é o varão, né? Vixe, saiu. Eita porra, tá sem a bucha.
vendo? Tá sem a bucha. Isso aí você precisa colocar, você passa num buraco, ele cai, bate de frente, pega alguma pedra, entorta aqui embaixo do carro e o seu carro passa por cima dele, tá? Tá aí o que você precisa ver aqui por baixo. Providenciar, resolver esse problema o quanto antes, tá bom? Amanhã de manhã, que agora não dá mais.